Fala galera, sejam bem-vindos ao Codicando Live versão 3.0 2016 e 2017, terceira temporada, né? Estamos de volta. Será que alguém tava com saudade? Não, acho que não. Provavelmente não. Bom, estamos voltando então para fazer a versão 3.0 desse Codicando Live. Tentaremos nos manter online aí, todas as terças-feiras ao horário do almoço. E hoje o Tarifa vai apresentar pra gente aqui vai ser o mestre de cerimônia dessa apresentação aqui, que a gente vai ter outros segmentos dela. A gente vai expandir essa apresentação aqui em mais algumas outras reuniões nossas. Legal. Que aí vai aprofundar cada vez mais o assunto, né? Então beleza, Tarifa, o que você vai falar hoje? A ideia hoje é mais a gente bater um papo aqui, porque nos últimos anos a gente tem falado bastante sobre performance e escalabilidade, até porque no cenário que a gente trabalha, hoje a gente trabalha num grande portal aqui de saúde, alimentação e bem-estar, e a gente recebe em média 22 milhões de usuários, gerando umas 30 milhões de visitas, o que dá um volume bem grande de acessos. E durante esses anos a gente aprendeu muita coisa e a gente compartilhou muita coisa com os desenvolvedores, desde coisas mais de infraestrutura, como coisas de aplicação e etc. E recentemente a gente teve um evento aqui onde um dos nossos produtos, que é o Dieta Saúde, o Dieta Saúde é um programa de dieta online. Então a pessoa pode pela internet ou hoje principalmente pelo celular fazer uma dieta. E é um produto totalmente hoje ele é dividido em todas as classes sociais. Então você tem pessoas de todas as classes sociais consumindo o serviço, mas que tem um apelo muito forte para a classe C, por exemplo, já que é uma forma mais barata de você conseguir fazer uma dieta com acompanhamento de nutricionista. Não sei se todo mundo sabe, mas no Brasil 25% das pessoas têm plano de saúde, que é o acesso ao médico. Imagina o acesso a um nutricionista. Para ter uma alimentação mais direcionada e mais correta, né? Então é um negócio muito forte para a classe C. Óbvio que a gente tem usuários de todas as classes, porque é um negócio online. Bom, o que aconteceu? A gente tem uma infraestrutura hoje que se comporta muito bem, e a gente tem vários momentos de sazonalidade. Então, por exemplo, no começo do ano, o primeiro dia útil do ano é um dia que a gente tem um volume de acessos muito grande, já que tem um negócio de promessa de ano novo, e mais do que tudo, a gente compra muita mídia, a gente compra no Google, a gente compra nos grandes portais, a gente faz campanhas, etc., para impulsionar a audiência, porque então é um negócio de sazonalidade. A gente tem épocas, por exemplo, junho, julho, que é frio, baixa sazonalidade, volta pré-verão, grande sazonalidade. A gente pode ter um destaque na Google Play no aplicativo ou na Apple Store. Então é um negócio que, apesar dessa sazonalidade, a gente tem uma infraestrutura em data center que escala ali dentro. Então a gente tem um custo fixo. Dentro desse custo, hoje tem momentos que a gente usa mais, tem momentos que a gente usa menos a infraestrutura, mas no final das contas faz sentido essa conta. Bom, estou falando tudo isso só para contextualizar. Só que aconteceu um evento há mais ou menos um mês e meio atrás, e a gente aqui como tecnologia, a gente foi informado aqui pelo time de marketing que a gente ia ter uma entrada num programa muito popular no SBT, no programa do Ratinho, que nós aqui nem lembrávamos que estava no ar. Eu lembro, meu pai assiste. Seu pai assiste? Então o lugar O Alexandre foi lá. E aí, beleza, né? A gente recebeu aqui, programa do Ratinho, beleza, vamos lá, não sei o quê. Ou seja, a gente tratou até com um pouco de desprezo, assim, do tipo, até uma certa arrogância de achar que tudo ia funcionar. E aí o que aconteceu? Teve uma matéria no Ratinho, uma matéria bem grande, de 7 minutos, né? Inclusive sobrou pra mim, eu que falei lá. Fui lá, conversei com o Ratinho, falei... O link da matéria tá aqui embaixo, nesse cliquem. endereço. Só que assim, o resultado desta entrada foi absolutamente insano. A gente já tinha feito no passado campanha, por exemplo, em algumas regiões comerciais em TV, na Globo, novela, Jornal Nacional, etc., mas em regiões segmentadas. E foi um negócio surreal. O volume de downloads gerados naquele dia é 3, 4 vezes maior. O volume de usuários que acessaram o site é quase 10 vezes maior, só que com um problema, tudo isso em 10 minutos. Então
se concentrou, né, um volume Uma gigantesco, pancada. uma pancada ao mesmo tempo. E por quê? Qual foi o erro de tecnologia? A gente não chegou e falou assim, Ratinho, vamos pesquisar no Google Ibope do programa do Ratinho. Eu, por exemplo, nem sabia que o Ratinho era rede nacional. Então a gente desprezou mais do que tudo TV aberta no Brasil num programa de rede nacional. Um outro item que a gente não se tocou tanto foi do consumo de, quando as pessoas estão assistindo TV, quantos que também estão no celular ao mesmo tempo. Aquele tal da segunda tela, Consumo né? imediato, inclusive 80, quase 90% desta audiência era um dispositivo. Então o cara estava sentado no sofá assistindo o Ratinho. Sim, assistindo o Ratinho. O pai do lugar pegou o celular e falou, deixa eu ver esse dia de saúde. Então a gente não estava preparado como estratégia, né? Se a gente, talvez é impossível, né, imaginar o que vai acontecer, porque pode ser que tenha uma matéria no programa, ninguém ligue para aquilo e não acesse, mas a gente poderia ter ido ver o tamanho desse potencial, a gente sequer olhou para isso. Aprendizado para a gente foi bem interessante, porque o que aconteceu? A gente caiu. Então um negócio muito raro aqui no nosso ambiente é óbvio que a gente pode ter um problema ou outro que pode derrubar por algum tempo e tal, mas ali era um negócio que a gente estava sob o nosso controle e a gente não conseguiu segurar. A gente chegou a números de usuários simultâneos que a gente nunca tinha chegado perto, ali acompanhando no real time do Google Analytics, era um negócio de arrepiar, assim, e chegou uma hora que caiu. Depois a gente voltou rapidamente, mas a gente inclusive nem consegue saber aonde chegou. Aonde chegaria, né? Porque parou. Mas beleza, aprendizado, chegamos aqui no outro dia. O que a gente podia ter feito de diferente, a gente poderia ter entendido melhor essa audiência. Então, o papel de tecnologia é também entender o que pode acontecer. Não adianta a gente jogar essa responsabilidade para o marketing lá, que a gente tem que cavar também essas informações. Mas beleza, aprendizado. E agora, né? O que vai acontecer na nossa vida? E aí, um mês depois, a gente fechou novamente uma entrada no programa do Ratinho. E aí a ideia aqui hoje é só falar, basicamente ter um bate-papo de tudo que a gente fez em 2 semanas, assim, um tempo bem curto, para que acontecesse a mesma coisa e o ambiente não caísse. E aí no próximo episódio, a gente pode mostrar tecnicamente. Eu começo, o Rodolfo termina, mas a gente aqui basicamente usa 2 fornecedores de tecnologia para a gente. O Data Center, que é o Linux, que é onde fica a nossa infraestrutura. Então a gente tem lá um rack com algumas máquinas host ali, máquinas que são do Data Center, mas que a gente aluga, mas a gente administra. Isso tem uma capacidade computacional limitada. E a gente tem um volume de banda contratado ali dentro, porque num cenário como esse, banda é um ponto importante. Hoje lá a gente tem um túnel que tem uma capacidade que a gente pode trafegar ilimitadamente informações dentro daquele túnel. Ok, esse é um dos fornecedores. O outro fornecedor que ajuda muito a gente é a CDN. A gente tem uma CDN contratada, que é uma empresa brasileira chamada Asion. A gente já usou a Akamai, por exemplo, que é uma CDN global. Mas como o nosso produto aqui é um produto nacional com foco no consumo do público brasileiro, a gente foi atrás de uma CDN que tivesse o foco no Brasil. E aí hoje a gente tem uma CDN com muitos POPs espalhados dentro do nosso território. Então, só para contextualizar, você não achar que aí no seu ambiente você tem que usar isso. De repente você tem uma aplicação global, você vai ter que ir atrás de uma outra solução. Então, basicamente, esses eram os 2 fornecedores. E por que são fornecedores estáticos? Que não permite a gente um crescimento, uma elasticidade infinita. É uma questão de custo. Aqui, como é uma empresa estável, a gente já é uma empresa de 12 anos, a gente conhece o nosso cenário, não faz sentido eu assumir um custo flexível e que eu tenha que todos os dias ficar preocupado. Então a gente tem um custo fixo, saudável para o negócio, que a nossa infraestrutura se comportou bem até então. E aí o Rodolfo continua para a gente falar como que a gente criou a elasticidade. Mesmo tendo um pedaço da infraestrutura fixa, agora a gente criou uma elasticidade e a gente começou a usar alguns serviços que a gente vai pagar só quando acontecer esse tipo de evento. E aí, com vocês, Então, a gente teve 2 semanas basicamente para poder trabalhar nesse projeto. A gente dividiu em 2 partes principais. Primeiro
entender o quanto a gente consegue crescer, falando em termos de infraestrutura, e o outro foi a parte de otimização de aplicações. Então a gente dividiu, cada um do time acabou trabalhando com uma coisa, mas principalmente a gente conseguiu, tendo otimizado a aplicação, o código, o cache, tudo que a gente fala, a gente conseguiu chegar ao número lá de, por exemplo, pessoas, requests por segundo em uma máquina nossa. Então a gente pegou a aplicação, independente da infraestrutura, otimizou cache. Vamos colocar cache aqui também. Isso. Vamos mudar o tempo do cache dali. E a gente chegou que, por exemplo, uma máquina nossa aguentava 250, 300 requests por segundo. E a gente entendeu que se a gente empilhar, colocasse máquinas uma do lado da outra, isso se refletia. Então, ou seja, a gente entendeu que a aplicação era escalável horizontalmente. Beleza. Como você mede qual é a capacidade de usuários simultâneos? Nesse caso, a gente usou a parte de load test do Azure. Então, a gente fez um script que testava a parte transacional da aplicação, porque a parte que é cacheada é mais fácil de aguentar. Né? A gente tem partes estáticas ali, que basicamente você vai entregar a mesma informação para todo mundo, como você tem coisas transacionais do tipo um usuário buscando banana e outro buscando maçã, cada um você vai entregar uma informação. Depois que a gente entendeu que se eu colocasse mais servidores horizontalmente a gente conseguiria crescer e aguentar mais, a estratégia que a gente fez, a gente tinha pouco tempo para homologar ambiente, para testar, e todo o nosso data center a gente usa Hyper-V. A estratégia que a gente foi pegar uma máquina que é responsável pela parte web do Jet Saúde, subir no Azure e configurar ela como uma imagem e replicar ela. Ou seja, a gente pegou a mesma máquina, subimos no Azure e ligamos. Então a gente escolheu o Azure como lugar que a gente ia criar a elasticidade e pegou exatamente a mesma máquina que a gente tinha aqui, criou uma VM lá no Azure apontando para... Exato. E aí o que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu montar no Azure a mesma topologia de rede que a gente tem no data center. Então o meu servidor de cache, o meu servidor de fila, eu também subi uma versão no Azure, mas todos os IPs internos continuaram o mesmo. Eu só precisei apontar a parte de banco de dados remoto. Isso foi via IP externo. Então, a gente criou uma elasticidade web, dos servidores web, de cache, etc. A camada web continuou onde ele estava. Agora, beleza, você criou a elasticidade dentro do Azure e a gente já tinha a nossa elasticidade limitada dentro do data center. Como você juntou essas coisas? Então, eu poderia ter feito de dois jeitos, tá? Como nós estamos usando a Asium como CDN, eles têm uma CDN funciona como? Eu aponto um DNS para ela e eu tenho uma origem. Essa minha origem é o endereço do meu servidor onde a CDN vai buscar aquele recurso. Então, só para explicar para o pessoal, a CDN ele fica antes do data center. Então tem o usuário na verdade acessa a CDN e a CDN acessa a nossa infraestrutura. E aí um recurso que a gente usou foi Load Balance de Origins. Ou seja, o usuário chega até minha CDN, na minha CDN ela consegue escolher se ela manda o tráfego para uma origem ou para outra origem. Seja onde for. E aí, o que a gente fez? A gente colocou ali para testar também todo o ambiente, por exemplo, 1/4 do tráfego indo para o meu data center e o resto indo para o Azure. E rodamos também todos os testes de carga. A gente chegou ali numa ideia de que mais ou menos, eu não lembro, mas a gente precisava atingir o número de aguentar quase 2.000 requests por segundo. E essa foi a base, acho que a gente conseguiu. E uma dúvida. De meta. A gente colocou o load balance na CDN porque já era um produto que a gente tinha aqui, a gente tinha um contrato e tal, e não ia ter onerar em custo pra gente. O próprio Azure poderia ter sido esse cara. A segunda opção que eu ia falar que a gente poderia ter feito foi via configuração do, acho que é Route Manager, alguma coisa assim do Azure, eu configuraria via DNS esse load, que é numa outra camada de load balance, mas ele direciona metade do meu tráfego para cá, outra metade para outro lugar. Até fora do Azure. Até fora do Azure, ou até entre o Azure no Brasil e o Azure em outra região, caso tenha problema. Só para ilustrar um pouco, no nosso data center, quantas máquinas virtuais web estavam ligadas? Qual era a gente capacidade? estava com 5 máquinas web ligadas. 5 máquinas web ligadas. E no Azure? 20.
Até 20. Até 20. Poderia ter um cenário de que nenhuma seria ligada. Poderia ter esse cenário, a gente só optou por já deixar elas ligadas porque na parte de você fazer um auto-scaling via CPU, pode demorar até alguns minutinhos para a máquina ligar. Está disponível. Então, se A gente deixou as 20 a gente deixou as 20 ligadas e como o intervalo de tempo do destaque na TV ia ser bem Muito curto, rápido. então, até o pico foi tipo em 5, 20 minutos, dependendo, ele não daria tempo de ligar toda a infra. E qual que foi o consumo dessas 20 aqui e 5 Sim, aqui? pode ficar. Como que você dividiu o load balance primeiro? Foi um terço. Você jogou um terço aqui e o resto aqui? Um quarto. No começo sim, para testar, mas aí a gente gostou da performance que estava lá no Azure e jogou 100% para lá no momento do destaque. Então, no momento nosso de elasticidade, a gente ignorou nossa infraestrutura. Ignorou. Legal. Se eu tivesse tendo consumo das 20 no Azure e aí eu precisasse de mais, eu ia jogar para minha infraestrutura. E isso seria uma configuração na CDN, Nesse caso, na CDN. que era quem estava fazendo o load balance. Isso. Fazendo a distribuição dos pacotes. Ou se eu estivesse usando o Azure podia fazer via roteamento. Legal. Agora, você tinha 20 máquinas no Azure. Você criou as 20 a partir do mesmo ISO ali, do mesmo Da mesma imagem. da mesma Da mesma imagem imagem. do... Então eu não precisei me preocupar com quase nada do tipo de homologar o ambiente, porque era a mesma máquina do Hyper-V que eu subi. Tá. Beleza, isso é um cenário específico que a gente sabia que a gente ia ficar 2 minutos no ar, ia ter um pico de acesso por 30, 40 minutos, depois ele ia diminuir até voltar à vida normal. Total estável. Agora, vamos imaginar que no nosso dia a dia o ratinho fosse o nosso amigo e todo dia falasse do dia de saúde. E só que a gente também só ia querer ter essa elasticidade à noite, né? Não vamos ter uma infraestrutura gigante. A opção de deixar as 20 máquinas ligadas seria um pouco inviável, porque todo deploy ia ter que fazer em 20 máquinas, etc. No Azure você consegue ter um esquema de auto-scale a partir de uma única máquina. Consegue. E aí que é o ponto do tempo dela A ligar. partir de uma única imagem. Uma saída dele ligar talvez num processamento menor você já ativar a máquina do lado também. É que como a gente tinha falhado, a gente não queria Não correr quer falhar risco de novo, falha. Agora nos próximos provavelmente a gente vai dar aquela arriscadinha em alguns pontos. Então, numa dessa, por exemplo, nesse que o Tarif falou agora, a gente tem 20 máquinas, em vez de ligar todas elas, tem um processamento prévio. Na hora, bateu X% de processamento, X% de consumo dessa minha máquina, eu já disparo esse script que vai dar start em X máquinas aqui, você precisa ter esse auto-scale, né? Sim. É tudo configuração. Eu vou configurar, né? Mas dá para fazer via script também? Ou via script PowerShell? Você faz via script para você configurar Para fazer a automação. configuração dentro do Azure. É. Legal. Só que até isso, no nosso cenário, ele ia demorar uns 4, 5 minutos para subir. Então, Talvez ia acabar a ação. Acaba a entrada no programa. Legal. Bom, acho que no próximo a gente pode mostrar um pouco lá dentro do no Azure. próximo eu vou mostrar um pouco como que eu fiz, tem até alguns scripts que estão abertos aí. Acho que é legal falar até que o próprio Fabrício da Microsoft ajudou um pouco a gente a criar um pouco o ambiente. Pra gente ficou interessante porque agora a gente tem na nossa mão uma infraestrutura alternativa para esses momentos. Gera um custo, mas que ainda é um custo que vale muito a pena pagar separado, ao invés de eu assumir um custo mensal. Uma coisa só para... Às vezes você é um desenvolvedor de uma empresa e nem pensa no custo que isso pode gerar, mas é porque aqui a gente tem um volume de usuários muito grande. Então, qualquer vacilada que a gente dá numa arquitetura, a gente duplica ou triplica o nosso custo. Não é que duplica o custo de R$ 9,90 para R$ 18,90. Aumenta consideravelmente o nosso custo. Assim. E acho que um ponto legal até para o pessoal que está assistindo a gente, quanto tempo demorou para você pegar a sua máquina dentro do seu data center local e conseguir deixar ela funcionando dentro do data center lá do Azure? Depois que eu aprendi a fazer, Se alguém tivesse feito esse Se alguém tivesse... ao segundo vídeo, não? o segundo vídeo, acho que eu teria o ambiente pronto em uma manhã. Então você está falando de 4, 5 horas, você conseguiria evitar um problema desse na noite seguinte. E já deixar na manga tudo Já, desligado para a próxima vez só ligar, porque você não paga Não, enquanto Porque o maior tempo é a parte de eu fazer upload de um VHD, por exemplo. Sim. Então eu peguei 40 GB e tive que fazer upload. Então, Não, que criação tirando o da tempo do upload, mas o tempo de aprendizado, para você conseguir
encontrar o caminho das pedras para conseguir montar o ambiente lá. Uma manhã. Ou até menos. Tempo de aprendizado Aprendizado muito. foi, foram uma semana. De trabalho. Não, de aprendizado. Sim, de Quero aprendizado ligar- uma semana. Ah, entendi. Quero ligar Mas hoje. quero ligar hoje. Entendi. 20 minutos. 20 minutos. Muito legal. 20 minutos. Então no 20 próximo, máquinas. na próxima sessão Tudo. aqui, não, sessão não, como chama isso? Um episódio. Episódio, próximo episódio, encontro, próximo sei lá o nome. Aí a gente conversa previously, mostra É. Terça-feira. no próximo episódio, na próxima terça. No dia mesmo 17 bate-horário, no lá, mesmo bate-canal. A gente mostra, né, o Rodolfo mostra um pouco para você, depois que assistir esse vídeo, demorar também esses 20 minutos. Legal. Acho que deu para dar. Primeiro, estamos voltando, acho Bem que legal. é bem legal, para a gente é um compromisso muito grande. E trazer um pouco desse cenário. O foco do Codificando Live sempre é trazer muito mais algumas soluções, alguns cenários reais, seja de desenvolvimento, seja muito de coisas de BI, a gente já trouxe aqui, de SQL, do que de fato fazer uma palestra sobre. Também a gente de vez em quando tem um negócio novo, traz um pouco mais. Mas a nossa ideia muito é trazer aquele problema que a gente sabe que doeu aqui, né, para resolver. De uma maneira objetiva. De uma maneira objetiva. Inclusive, se alguém que está assistindo aí quiser algum dia participar e gravar com a gente, Como já foi feito anteriormente, vários caras já vezes, participaram com a gente. falem conosco aí. E é isso, né? Vamos parar de enrolar. Então nos vemos na semana que vem. Onde Beleza? Então até a próxima aí, pessoal. Tá bom. Falou. Valeu, Tchau. senhores. Falou, tchau.